Olá, trilheira, tudo bem? Vamos começar mais um curso e já vamos começar esse curso sobre adoção, falando sobre o conceito do que é adoção e falando também um pouquinho sobre a dualidade dos sistemas jurídicos que regem esse instituto. Então, primeiramente, vamos começar com aquela visão constitucional que a gente sempre busca trazer, né? A adoção, ela está prevista no 227 da Constituição Federal, parágrafo 6º, e trouxe uma grande inovação a esse texto constitucional, deixando claro que os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, eles têm os mesmos direitos e qualificações, sendo proibida quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Inclusive, a gente já tem reconhecimentos mais recentes do STF mostrando que o prazo da licença adotante deve ser o mesmo lapso temporal da licença gestante. E tudo isso por quê? Por que essa nova visão constitucional é tão importante? Justamente porque antigamente a gente tinha essa ideia de que os filhos havidos por meio da adoção, eles eram como se fossem subfilhos. Lembra que a gente tinha aquela valorização muito grande da filiação consanguínea e essa parte socioafetiva ela não era muito relevante no direito de família? Pois bem, a Constituição de 88 ela veio para acabar de vez com essa dúvida, trazendo essa igualdade, essa equiparação entre os filhos, mostrando que, como desdobramentos, a gente pode ter até mesmo a equiparação da licença do adotante com a licença maternidade, equivalentes, justamente para que tenha essa adaptação, tanto da mãe quanto dos filhos, né? A filiação adotiva, ela passou a ser irrevogável e irretratável também, tal qual a filiação biológica o é. Por quê? Porque às vezes, quando aquele adotante ele vinha a falecer, aí havia um questionamento sobre a legitimidade dessa adoção, principalmente quando isso impactava a questão da distribuição da herança. E aí, hoje, a superveniência da morte do adotante, ela não extingue o vínculo que foi previamente estabelecido. Trata-se, então, né, a adoção, em termos de conceito, esse conceito aí construído pelo Cristiano de Farias e pelo Nelson Roosevelt no livro deles, que trata-se de mecanismo de determinação de uma relação jurídica filiatória, através do critério socioafetivo, fundamentado no afeto, na ética, da dignidade das pessoas envolvidas, inserindo uma pessoa humana em família substituta, de acordo com seu melhor interesse e sua proteção integral com a chancela do Poder Judiciário. E nós vamos ver todos os dobramentos desse conceito. Mas primeiro pontos de atenção aqui. A adoção tem como base a socioafetividade, o vínculo socioafetivo e depende da chancela do Poder Judiciário. Sempre, sempre. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. A adoção, sobre a dualidade dos sistemas jurídicos, ela era regulamentada por duas legislações infraconstitucionais, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Código Civil. Mas a Lei Nacional de Adoção, ela veio trazer como uma das suas alterações mais relevantes, alterar o 1618 e o 1619 do Código Civil, encerrando essa questão. A adoção de crianças e adolescentes ela é disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente só, até para que a gente não tenha divergências entre o ECA e entre o Código Civil, e a adoção de pessoas maiores de 18 anos, aí ela é submetida também a essa sistemática do Código Civil, aplicando-se no que couber o EC. Por quê? Porque a gente vai ver que a adoção de maiores de 18 anos, ela tem algumas peculiaridades e dispensa algumas das fases previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente trouxe, né, os artigos aí para vocês, o 1618 e o 1619, a adoção de crianças e adolescentes regulamentadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a de maiores de 18 anos, ela depende de assistência efetiva do poder público, mas a gente aplica só no que couber as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambas as modalidades, como a gente já falou, exigem a participação estatal e é aperfeiçoada por meio da decisão judicial constitutiva. No caso da adoção de maiores de 18 anos, qual é a maior diferença? A gente não precisa do tempo do estágio de convivência e nem de estudo social interprofissional via de regra. A gente vai ver que no caso das crianças e dos adolescentes, a gente tem esse período de adaptação e a necessidade desse estudo, né, de viabilidade dessa adoção. Uma observação aqui. A doutrina ela alerta que o magistrado ele deve atuar com especial zelo e cautela, mesmo no caso da adoção dos maiores de 18 anos, para que essa adoção ela não seja realizada
em razão de interesses escusos de pessoas que estejam interessadas principalmente em obter vantagens patrimoniais ou algum efeito sucessório. Então, mesmo no caso do maior de 18 anos, é necessário que o juiz ele atue com grande diligência para que sejam verificados aí todos os desdobramentos dessa adoção. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada!